Do Help Química, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 45, Funções Inorgânicas 1, parte 2. Essa aula de hoje, então, pessoal, eu vou começar ela fazendo um exercíciozinho com vocês. Vamos lá, um exercíciozinho que a gente vai precisar relembrar da última aula. Ele fala o seguinte: dentre as espécies abaixo, indique qual delas não é um ácido. Bom, pessoal, pausem o vídeo e tentem resolver esse exercício. Muito bem, quem tentou resolver o exercício, então, deve ter provavelmente ficado em dúvida. Né? Acredito que quem não tem um conhecimento maior vai ficar um pouco em dúvida. Por quê? Olha só, pessoal. Aqui, todas essas espécies, elas são começadas com H. Só que, lembra lá da última aula que eu falei com vocês? Olha aqui, ó. É da nossa última aula. Eu falei com vocês que para ser ácido, essa espécie ela tem que estar dissolvida em água. Ela tem que ter esse íon aqui em água. Se não for dessa maneira, não é um ácido. Então olha de novo para essas espécies aqui e vejam que todas elas estão em solução aquosa, menos essa daqui. Se essa daqui, ó, está na forma de um gás, ela então não representa um ácido, sendo então a resposta correta. Beleza. Indique a nomenclatura para os ácidos abaixo. Bem, de novo a gente voltando aqui na última aula, nessa parte final da última aula, né? E a gente vai ver aqui que eu dou uma tabelinha para vocês. Lembra que eu falei com vocês que as nomenclaturas com oxigênio, quando você não tem nada, você vai pegar como padrão. Até risquei o padrão aqui e dei um destaque nele maior. Mas se você tem uma coisa desse tipo aqui, você vai pensar o seguinte: qual que vai ser o padrão? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para um desses ácidos aqui e vai ver qual que é o que vai ter a classificação mais um oxigênio, menos um oxigênio, menos dois oxigênio. Então olha só, esse daqui da letra B é o nosso ácido padrão. Por quê? Aumentando a quantidade de oxigênio, tem HClO4. Diminuindo um oxigênio, tem HClO2. E diminuindo dois oxigênio, tem HClO. Então, agora a gente tem todas as ferramentas para dar a nomenclatura para esse cara aqui. Olhando para essa tabela, olhando para esses ácidos e já identificando qual que é o padrão, pausem o vídeo e tentem resolver esse exercíciozinho fazendo favor. Beleza, pessoal. Quem tentou resolver então, vai ter que ter encontrado essa nomenclatura aqui abaixo para os ácidos. Por quê? Olha só. Esse aqui é o padrão. Lembre-se que se eu aumentei um oxigênio e eu posso diminuir desse aqui dois oxigênios, esse que está aqui no meio é o padrão. Então vamos lá. Nomenclatura para esse com ácido que tem um oxigênio a mais. Ele é o ácido mais a nomenclatura per mais o nome do elemento mais íon. Então fica ácido perclórico. O ácido padrão é ácido mais o nome do elemento, lembrando de respeitar a gramática, mais íon. Então fica aqui ácido clórico, não é ácido clorídrico, tá? Quem não sabe por quê, volta lá na aula de número 44. Vocês vão ver que são coisas diferentes. HClO2. Se tem menos um oxigênio além do padrão, a gente dá a nomenclatura como ácido mais o nome do elemento, que é o cloro, mais a terminação oso. Pelo amor de Deus, não coloca clorooso, tá? Isso na gramática portuguesa não existe. E por fim, o HClO4, que a gente tem o ácido hipocloroso, aonde então a gente vai dar essa nomenclatura como ácido mais o sufixo hipo mais o nome do elemento cloro mais oso. Então, pessoal, vocês veem que é bem facinho dar essas nomenclaturas, né? Beleza, pessoal? Então, tá bom. Vamos continuar nossa aula, então. Dando continuidade quanto às aulas de ácidos, né? A gente vai agora falar da classificação dos ácidos. Se um ácido eu tenho somente uma dissociação, somente um H mais dissociado, ele é chamado de monoácido. Se eu tenho dois ácidos, 2H+, ele é um diácido. E se eu tenho 3, né, ele é um triácido. Essa nomenclatura é válida para qualquer ácido, seja eles os oxiácidos ou seja eles os hidrácidos, tá? Beleza.
E as características físico-químicas dos ácidos então são: eles possuem sabor azedo, lembrando que vocês jamais devem provar nada em laboratório. Por que a gente fala que o ácido tem sabor azedo? Um suco de limão, um vinagre, tem um sabor azedo e todas essas substâncias são ácidas. Ele altera cores de vegetais, nós entenderemos isso quando falar de equilíbrio químico, mas a gente já pode saber que a cebola roxa ou repolho roxo, né, e o branco e o ácido, isso tem a ver com a acidez do solo. Os ácidos reagem com metais, como zinco, ferro, magnésio, produzindo H2. Nós veremos uma aula exclusiva de exercício para falar sobre isso. E também reage com carbonatos e bicarbonatos. Beleza, pessoal? Então, essas são as características dos ácidos que eu queria falar com vocês. Continue na sequência que nós começaremos a falar das bases para finalizar funções inorgânicas 1. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.